Então vamos embora, vamos dar uma olhadinha aqui nessa parte de equilíbrio químico, né? Vou tentar ser sucinto, no caso de como é só um vídeo, só uma videoaula, você pode rever quantas vezes você quiser, você pode me perguntar também, sem problema nenhum, mandar mensagem, pô Yuri, não entendi essa parte, quero mais detalhes. Também vou resolver alguns exercícios e aquela coisa, como é online, não vou precisar dar tempo para você resolver, porque basicamente você consegue pausar e fazer. Então é um pouco mais rápido. Se o som não estiver muito bom, perdão, é porque o que eu uso geralmente é o Zoom, mas o Zoom é só para ele não é para gravar a aula, ele é para ser ao vivo. E ele tem um supressor de áudio muito bom, ele tem um tratamento de áudio muito bom que aqui nesse gravador não tem. Mas acho que dá para me entender. A ideia é o seguinte: o que é um equilíbrio químico e quando que acontece o equilíbrio químico? Então, as condições para termos um equilíbrio químico é o que? É quando a velocidade de ambos os lados da minha equação química tem a mesma velocidade. Vou mostrar o que é isso. Então, condições. Então é o seguinte, vou pegar aqui uma equação qualquer. Então, AA mais BB CC mais Dzinho, Dzão. O que é isso? Esse símbolo aqui é o símbolo do equilíbrio. Esse símbolo é o símbolo do equilíbrio que você não vai ter no geral. No geral, o símbolo é só a setinha, né? Então, sei lá, A vira CD. Só a setinha significa a direção da minha reação. No equilíbrio químico, por que eu tenho a setinha para os dois lados? Porque a minha reação ela ocorre tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita. Ela ocorre para os dois lados. Para essa direção aqui, ó, nós chamamos de reação direta. Para esse lado aqui, deixa eu tirar isso daqui. Para esse lado aqui, nós chamamos de reação inversa. Isso aqui você deve lembrar, né, que você estudou isso aqui em aula. Reação direta, reação inversa. Então, para termos um equilíbrio, nós precisamos ter essas duas setinhas. É o que a gente chama de reversibilidade, que é eu conseguir ir tanto para um lado quanto ir para o outro lado. E a segunda condição é que devemos ter velocidades iguais. O que é velocidade? Então, a velocidade da direta precisa ser igual à velocidade da inversa. O que é velocidade? A velocidade da minha reação é o quanto eu estou gerando de alguma coisa. Como assim? Vamos supor que eu estou gerando 10 gramas de produto, sei lá, 10 gramas por segundo. Essa daqui é minha velocidade direta. Por quê? Porque eu estou gerando 10 gramas do meu D por segundo. Enquanto a velocidade... Velocidade inversa. A velocidade da inversa, um exemplo aqui, se ela está gerando 7 gramas por segundo. Se a gente está gerando isso daqui, na verdade, em geral vai ser em mols, tá? A gente vai trabalhar tudo isso em mol. Mas ele está gerando isso aqui, a gente percebe que ele não está com velocidades iguais. Essa velocidade ela é maior do que essa velocidade é maior do que essa. Ou seja, nós não temos um equilíbrio ainda. Para ele estar em equilíbrio, nós precisamos de velocidades iguais. Show? Essa é a ideia básica.
Vamos entender o gráfico então dessas tais velocidades que eu estou falando. Nós temos um gráfico para poder representá-los. Então é o seguinte, vamos desenhar aqui um gráfico. Nosso eixo X, lembrando, é esse eixo que eu estou mexendo aqui agora. Nosso eixo X vai ser o tempo. E o nosso eixo Y vai ser a velocidade. Então é o seguinte, um deles vai começar do zero e vai aumentando. O outro vai começar com a velocidade alta e vai diminuindo. Até chegar em um ponto onde essas minhas duas velocidades se tornam iguais. A partir desse momento aqui, onde as minhas duas velocidades se juntam, nós atingimos o equilíbrio. Esse aqui é meu equilíbrio. Então aqui é meu equilíbrio. Percebe que eu coloquei de vermelho e verde? Porque o que começa embaixo, que começa com a velocidade menor, é nada mais nada menos do que a minha inversa. A gente pode sempre trocar, né? Mas esse caso aqui é a minha inversa. E o de cima é a minha velocidade direta. Ou seja, minha reação direta, ela começa mais rápido. Por quê? Porque ela tem mais coisas. E ela vai diminuindo até que alcança a mesma velocidade da minha reação inversa. Esse aqui é um gráfico de velocidade por tempo. Mas temos um outro gráfico que também é muito importante, que é o gráfico de concentração por tempo. Vamos desenhá-lo aqui também rapidinho. Que é o seguinte, pensa, eu tenho um reagente que vai gerar um produto. Ou seja, tudo que eu tenho está aqui, ó. Esse cara eu tenho muito e esse cara eu tenho pouco. Então o que eu vou fazer? Eu vou começar com muito reagente. E essa quantidade de reagentes cai, ó. E ele atinge um ponto onde ele não diminui nem aumenta. Enquanto a minha concentração da inversa acontece o contrário. Mas também chega um ponto onde ela não aumenta e nem diminui. Esse ponto onde eles não aumentam e nem diminuem, que vai ser mais ou menos aqui, ó, vai ser também um ponto de equilíbrio. Concentração é assim que a gente escreve, ó, concentração. Isso aqui é a concentração. Então nós podemos ter esses dois tipos de gráficos. O gráfico de velocidade por tempo, eu quero que os dois fiquem juntinhos. E o gráfico concentração por tempo, eu quero só que eles andem lado a lado. Pode tanto ser assim, ou, por exemplo, eles podem ser assim também, ó. Não vou desenhar aqui o gráfico só para mostrar. Eles podem ser assim, ó. Assim. Ou seja, eles não se tocam, né? Um diminui, o outro cresce e só precisam andar lado a lado. Em algum momento eles têm que andar lado a lado. Então o que isso significa? Aqui é a concentração do meu reagente e aqui é a concentração do meu produto. Show? Tranquilo? Essa é a ideia. Então nós precisamos ter concentração de R e a concentração de P, ou seja, do produto do reagente, são constantes, ou seja, não mudam. Se isso acontece, atingimos o equilíbrio químico. Elas não precisam ser iguais. Vou botar aqui uma observação. Não precisam ser iguais, só precisam ser constantes.
Vamos resolver alguns exercícios sobre isso. Tá. Aí nós temos uma paradinha chamada constante de equilíbrio, que é outra coisa que é importante a gente saber. Vamos lá, 3. Que geralmente as perguntas vão estar em volta da constante de equilíbrio. Qual o valor dessa constante, o que ela significa, coisas assim do tipo. O que é a minha constante de equilíbrio? Como que eu calculo essa constante e tudo mais? Vou botar a linha aqui de baixo. Como que eu calculo essa constante, essa tal constante de equilíbrio? Constante de equilíbrio, a gente vai colocá-lo como um K com Czinho. Tá vendo? KC. Como que eu calculo? Lembra que eu escrevi essa fórmula aqui, ó. AA mais Bzinho B. Isso assim, com Czinho C mais Dzinho D. E como que eu calculo a minha constante de equilíbrio? Para calcular minha constante de equilíbrio, eu vou calcular da seguinte forma. Vou pegar a concentração dos meus produtos, então, a concentração de C vezes a concentração de D. Só que eu não vou pegar só a concentração do produto. Eu também vou pegar esses carinhas aqui, ó. Meu C, eu vou colocar ele aqui em cima. O meu D, eu vou colocar ele aqui em cima. Mesma coisa vale para o A e para o B. Vou trocar aqui de cor, botar esse azul forte aqui, ó. O meu A vai ficar aqui em cima, meu Azinho. O que é esse A, esse B, esse C? Eles são chamados de coeficientes estequiométricos. E a gente pode conversar isso em algum outro momento. O que é importante você saber é como montar essa fórmula e o que ela significa. Então, isso aqui é a minha constante de concentração. Então, a gente pega e vê que a concentração ela permanece igual, essa constante que vai determinar algumas coisas importantes para a gente. Deixa eu ver se consigo descer isso aqui. Beleza. Eu tenho uma outra constante. Essa aqui é de concentração. E nós temos a outra constante. Vou botar aqui como ou, que é o Kp. É a constante de pressões. E é a mesma coisa, tá? Só que ao invés de ser aqui com o C, eu só tenho uma condição para esse cara. Que eu só vou pegar aqueles que são gasosos. Como que eu sei? Aqui no cantinho vai vir, por exemplo, um G. Se vier um G, ele é gasoso. Se não for G, eu não coloco. Então, como que vai ficar? Eu vou, mesma ideia, pressão de C elevado a C vezes pressão de D elevado a D dividido pela pressão de A elevado a A vezes a pressão de B elevado a B. Sendo A, B e C os nossos Azinho, Bzinho e Czinho, nossos coeficientes estequiométricos. Beleza, então 1, 2 e 3. E nosso quarto pontinho que eu vou colocar aqui são os fatores que alteram esse equilíbrio. Deixa eu botar aqui. Quarto. São fatores que alteram o equilíbrio. O
Que fatores são esses que podem alterar o equilíbrio? Nós temos 3 fatores que podem alterar o equilíbrio. São eles: concentração, temperatura, eu vou falar para onde que eles alteram também. E pressão. Essas 3 coisas podem alterar o nosso equilíbrio. Então, vamos supor, se eu estou em um caso de equilíbrio, eu já estou no equilíbrio, e eu aumento a pressão, aumento a concentração, ou eu aumento a minha temperatura, isso vai fazer com que tudo aquilo dali saia do equilíbrio que estava anteriormente. É meio, entre muitas aspas, triste, porque você quer manter, só que isso é muito útil. Porque tem muita coisa que já está em equilíbrio, só que a gente quer, por exemplo, gerar mais coisa. E a gente quer gerar mais coisa, mas não. Como que eu posso dizer? Não, tipo, a gente quer gerar mais coisa, mas para gerar mais coisa a gente tem que fazer uma delas. Ou seja, eu consigo fazer algo que estava dando errado começar a dar certo, por exemplo. Mexendo na minha concentração, na minha temperatura, na minha pressão. Acho que concentração é mais óbvio, né? Então, pensa, eu quero sempre manter o equilíbrio. Se eu aumento a quantidade de uma coisa, ele vai querer proporcionalmente aumentar a quantidade de outra coisa. E isso vai equilibrar a minha balança. Então, vamos embora continuar. É o seguinte aqui, essa parte. Eu vinha falando, né, sobre concentração, temperatura e pressão. E como que ele influencia? Vamos lá. Então eu tenho essa reação AA mais BB, que gera CC mais D. Influencia da seguinte forma, João. Se eu aumento a quantidade, por exemplo, de o meu equilíbrio sempre vai tentar balancear. Ou seja, se eu aumentar a quantidade de A, ele vai querer aumentar a quantidade de CD, para a gente poder balancear com A. Ou seja, se eu colocar mais reagente, se colocar mais reagente, ele vai querer gerar mais produto. Ele gera mais produto. E o mesmo acontece com o produto. Se eu colocar mais produto, vai gerar mais reagente, porque equilíbrio químico, a reação acontece para os dois lados ao mesmo tempo. Tranquilo? Temperatura. A temperatura sempre vai favorecer. Então, aumento de temperatura favorece a reação que é exotérmica, ou seja, que vai liberar energia. Então a questão tem que te dizer ao lado ou a reação exotérmica. Vou botar ao lado só para ficar mais fácil. Exotérmica. E ele vai vir com essa letrinha aqui, ó, delta H. Exotérmica é quando esse delta H é negativo. Tranquilo? Então, diminuição da temperatura, por sua vez, vai favorecer o lado endotérmico. Então, diminuir temperatura. Diminuição favorece endotérmico.
Lembrando que se aparecer ΔH, ele vai ter relação com o reagente. Então, o reagente para o produto, nunca o produto para o reagente. Endotérmico, nós temos um ΔH maior do que zero. Só que se você vê na prova, você sabe o que é. E o último é pressão. O aumento da pressão... Vou ter aumento. O aumento vai favorecer sempre... O aumento vai favorecer quem tem a menor quantidade de mols. Quanto menos mols, aumentar minha pressão ajuda. Então favorece quem tem menos mols. Exemplo, sei lá, vou fazer um aleatório aqui, tá? 3A gera 5B mais 2C. Se eu aumento a minha pressão, quem que tem menos mols? Olha, desse lado aqui eu tenho 5 com 2, desse lado eu tenho 7. E desse lado? Desse lado eu tenho 3. Ah, então ele vai favorecer se eu aumentar a pressão desse lado. Pela mesma lógica, se eu diminuir, favorece quem tem mais mols. Não vou escrever aqui, mas a ideia é a mesma. Diminuir favorece quem tem mais mols. Ou um volume maior. Na verdade, seria o ideal. Tá bom? Vamos embora, então. Vamos fazer alguns exercícios. Eu acho que com isso aqui a gente já consegue pelo menos responder algumas perguntas. E tem alguns exercícios que tem que treinar. Não tem pra onde correr. Questões mais conceituais no início. Então, qual é a característica de uma reação em equilíbrio químico? Pausa o vídeo, tenta responder. Beleza, vamos embora. Qual que a característica da reação em equilíbrio químico? As concentrações de reagentes e produtos são iguais? A gente viu que não. Ele pode ter concentrações diferentes. Então, falso. A reação para de ocorrer? Falso também. A reação continua ocorrendo para os dois lados, só que eles ocorrem em velocidades iguais. As reações diretas e inversas continuam ocorrendo, mas a concentração se mantém constante. Verdade. Essa é a definição de equilíbrio químico. As reações diretas e inversas continuam ocorrendo. Aquilo que eu mostrei aqui, ó. Olha aqui. Você vê que a nossa velocidade não foi para zero. Zero seria aqui embaixo. Nossa velocidade ainda existe. Porém, elas são iguais. Ou seja, eu gero tanto o produto quanto eu gero o reagente na mesma velocidade. Então aqui a resposta certa é a letra C. Questão seguinte. Assinale a alternativa correta sobre o equilíbrio químico. Pausa o vídeo, tenta responder. É para pausar mesmo, tenta responder. Vamos embora. O que ele diz? O equilíbrio é sempre estático? Eu não falei nada sobre se é estático ou não, então vamos deixar essa aí meio de lado. Pode ser deslocado por alteração de temperatura, pressão ou concentração. Olha, foi exatamente aquilo que eu acabei de explicar, né? Então ele é sempre estático? Não, nós podemos ter um equilíbrio que nós chamamos de dinâmico. Esse aqui é falso. As concentrações de reagentes e produtos nunca mudam ao longo do tempo. Falso. Qualquer alteração externa, de qualquer alteração falsa, né? E sempre ocorre em líquidos. Falso. Pode ocorrer também com gases. Gases também ocorre isso daí. Beleza? Respondeu certo? Espero que sim. Seguinte. N2,3H2G que gera NH3. Então é nitrogênio com hidrogênio que gera amônia. O que acontece se aumentarmos a concentração de H2?
Então, tempinho, pausa o vídeo. Beleza. Então, o que vai acontecer se a gente aumentar a concentração de N2? Lembra que sempre quando eu aumento a concentração de alguém, meu equilíbrio sempre desloca para o outro lado. Porque ele é uma balança. Então imagina uma balança aqui, ó. A balança vai ficar bem feinha. Só pra gente... Se eu aumento a quantidade de coisa nessa balança, minha balança vai cair. Ela vai ficar assim. Para eu conseguir fazer com que volte ao tamanho original, eu vou ter que colocar duas coisinhas aqui. Aí junto com esses dois, agora minha balança vai estar certinha. Então nós precisamos, sempre quando aumenta a concentração de um lado, saber que a velocidade da minha reação vai para o outro lado. Então, ó, o equilíbrio se desloca para a direita, a formação de mais NH3. Então, a alteração do equilíbrio. Então, agora, ó, é uma reação isotérmica e nos deu aqui. Como o equilíbrio será afetado? Tempinho para você pensar. Dá uma olhadinha nas suas anotações. Tá bom, vamos embora. Pausa o vídeo. Tá. Se é exotérmico, se eu aumentar minha temperatura, para onde que ele vai se deslocar? Lembra? Se eu aumento a temperatura, favorece ao lado exotérmico. Então, se eu aumentar minha temperatura aqui, ele vai favorecer esse lado aqui, ó. Porque esse é o lado exotérmico. O lado de baixo, ó, é o lado endotérmico. Poderia ser o contrário também, tá? Mas aí, se fosse o contrário, aqui viria escrito endotérmico. A gente sempre escreve do lado de fora o de cima. Então, ele vai favorecer o lado endotérmico. Então, o equilíbrio químico será afetado ao aumento da temperatura, desloca para a direita. Certo? Show? Dissolução de NaCl está em equilíbrio. O que ocorre se adicionarmos mais Na? Então, aumentar a quantidade de Na. O que vai acontecer? Se eu aumento a quantidade de Na, o equilíbrio... Ah, desculpa, eu estou falando. Pausa o vídeo e tenta responder. Se eu aumento a quantidade de Na, ele vai gerar mais NaCl. Ou seja, meu equilíbrio químico se deslocará para formar mais NaCl. Isso aqui é para a gente calcular o Kc. Então, Kc... Lembra como calcula? Dá uma olhadinha lá, dá uma voltada no vídeo que você vai ver. E tenta calcular. Beleza, então vamos lá. Vou pegar a concentração. Então, como que vai ficar minha fórmula? Concentração de HI ao quadrado dividido pela concentração de H2 vezes a concentração de I2. Então, ó, qual é a concentração de HI? 0,6. Qual a concentração de H2? 0,2. E a concentração de I2? 0,2. Isso aqui vai me dar 0,36. Embaixo vai me dar 0,04. A gente pode, ó, fazer com a vírgula duas casas decimais cada uma. Então, meu Kc é a mesma coisa que 36 dividido para 4. Isso é igual a 9. Esse vai ser meu gabarito letra C de casa. Achou difícil calcular isso daqui?
Se não tiver conseguido, tenta de novo, volta o vídeo e tenta refazer, sem problemas. Então, é uma questão da UFRS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pergunta: uma reação química atinge o equilíbrio quando? Pausa aí, leia e tente responder. Quando que atinge o equilíbrio químico? Então vamos lá. Quando ocorre simultaneamente nos sentidos direto e inverso? Não é exatamente isso, né? Quando a velocidade das reações são iguais. B. As velocidades das reações diretas e inversas são iguais. É isso, né? Os reatantes são totalmente consumidos. Aqui seria reagente, mas não é. A temperatura do sistema é igual ao do ambiente, também não é. A razão entre concentração de reagentes e produtos é unitária, também não é. É quando a velocidade de reação inversa e direta são iguais. Então, essa aqui é a minha alternativa certa. Essa daqui ela é uma questão um pouco mais complicada. Eu até trouxe aqui para de fato mostrar como que é uma questão mais difícil. Essa questão ela é meio que manjada. Ela parece ser muito complicada e ela não é tão fácil assim. Mas eu digo que ela é manjada porque o jeito de fazê-la é fazendo uma tabelinha que sempre quando aparecer é a mesma forma. Então é o seguinte, como que a gente vai fazer? Eu vou construir uma tabela. Tá transparente essa tabela. Nessa tabela, o que eu vou colocar? Eu vou colocar minha reação química. Então, em cima, minha reação. Que é o quê? É o... separar aqui, ó. É o 2SO2 mais O2 2SO3. E eu vou colocar de início aqui as minhas quantidades iniciais. Então, quais são as quantidades iniciais? Em um recipiente de 1 litro, então eu tinha 6 mols de dióxido de enxofre, então tinha 6. Vou botar aqui de outra cor para ficar um pouco mais fácil a visualização, tá bom? Vou botar de vermelho. Separar aqui em linhas, vou precisar de 4 linhas. Separar aqui em linhas para facilitar a visualização. Então, ó, iniciais, eu tenho 6 mols de dióxido de enxofre, 6, 5 mols de oxigênio e 0, ele começou em 0, tá bom? Se ele não falou nada é porque ele começou em 0. Depois o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o quanto foi gasto, quanto que gastou. Como que eu sei isso? Ou melhor, quanto foi gerado, a gente pode falar assim também. Reagem e forma. Vou botar assim. Então, quanto que eu formei? Ó, eu formei 4 mols de trióxido de enxofre. 4 mols. Aí agora, o João, que vem o pulo do gato. Agora que vem a parte que todo mundo tem dificuldade. Que é a seguinte, eu quero saber quanto que foi reagido. Quanto que reagiu. E eu vou olhar para esses numerozinhos daqui, ó. Tá vendo? A gente vai manter uma constante de proporcionalidade. Como assim? Vou chamar aqui, por exemplo, de x. Então eu vou ter a seguinte proporção. Ó. 2 sobre x vai ser igual a 2, que é o número daqui de cima, sobre 4. Aqui é um pouco mais simples, né? Vou ficar com 8 é igual a 2x. X é igual a 8 dividido para 2, que é 4. Ou seja, quanto que
quanto que reagiu? Reagiu 4 mol. E para o meu oxigênio? A lógica é a mesma, só que ao invés de ter um 2 aqui na frente, eu vou colocar um 1. Então eu vou trocar aqui e vou colocar 1. Então, ó, é 1, se eu chamar aqui de y, 1 sobre y é igual a 2 sobre 4. Então aqui, ó, vou deixar por 2, y é igual a 2. Aqui eu só fiz a mesma coisa, tá? Padrão. Então, no lugar de y, eu vou tirar esse y aqui e vou colocar o 2. O que isso significa? Significa que esse cara aqui ganhou 4 e esses daqui perderam 2. Por quê? Esse aqui perdeu 4. Por quê? Porque ele reagiu. Ou seja, para gerar uma coisa eu tenho que perder. Então, vou botar aqui agora de roxo no equilíbrio. No equilíbrio, eu vou ficar com 6 menos 4, 2. 5 menos 2, 3. 0 mais 4, 4. Então, no equilíbrio, eu vou ter 2 mol, 3 mol e 4 mol. Ah, maneiro. Pronto. Para eu achar agora, de fato, meu Kc, que é o que ele quer, né? Nós precisamos saber a concentração. Concentração é só dividir pelo volume do recipiente. No nosso caso, como é 1 litro, aqui eu vou ficar com 2 dividido para 1, que é igual a 2 mol por litro. 3 dividido para 1, que é igual a 3 mol por litro. E 4 dividido para 1, que é igual a 4 mol por litro. Acabou. Agora vamos calcular aqui o Kc rapidinho. O Kc vai ser a concentração do meu produto, que é 4, elevado ao quadrado, não pode esquecer que ali nós temos um 2. Tenho esse 2 aqui, ó, dividido pela concentração do SO2 ao quadrado, vezes a concentração de O2. Isso aqui é 16 sobre 4 vezes 3. Posso dividir aqui, ó, fica 4 em cima e 3 embaixo. Isso aqui é a mesma coisa de 1,33. Então, o meu Kc aqui vai ser 1,33. Acho que deu para ter uma visão geral. Eu vou montar aqui uma lista de exercícios. Vou tentar resolver mais alguns e eu te mando. Tranquilo? Qualquer dúvida, me manda mensagem, me manda áudio, me liga. Eu tento responder qualquer dúvida sua. Show, João?